Meus amores, tudo bom com vocês? Olá, sou a tia Alessandra, a sua professora do terceiro ano. Turminha linda do terceiro ano, vamos mais um dia aqui com os nossos assuntos, com os nossos conteúdos aqui do terceiro ano. Estamos aqui nessa nova etapa, né? Nas nossas videoaulas, para que a gente possa aprender e jamais desistir, tá certo? Jamais desistir. Estamos aqui dando suporte para que vocês possam ter o conteúdo de vocês nos dias, tá certo? Possam também, através da orientação da tia Alessandra, resolverem as atividades de vocês e com certeza a tia Alessandra estará aqui para te dar esse apoio, para te dar essa orientação. Amores, vamos para os nossos conteúdos de hoje. E o nosso conteúdo de hoje, tia Alessandra, será em que disciplina? Meus amores, hoje a nossa disciplina será aquela disciplina bem especial que vocês gostam e a tia Alessandra gosta muito também, que é a disciplina de geografia. Nós vamos entender um pouco mais sobre as nossas paisagens, né? Como é importante conhecer um pouco mais também sobre as paisagens existentes aqui no nosso território brasileiro. Como é importante nós conhecermos também um pouco mais sobre as nossas belas paisagens. Hoje nós vamos estudar as diferentes paisagens urbanas e rurais. Está lá no seu livro, nas páginas 16 e 17. Vamos lá conhecer? Diz o seguinte, pessoal: nós vamos conhecer primeiro as diferentes paisagens urbanas. E as paisagens urbanas, elas são diferentes por causa do tamanho ou da forma. Por que, tia Alessandra? Bom, porque é possível você encontrar cidades pequenas e cidades grandes ou metrópoles. Então, o que são metrópoles? São aquelas cidades grandes. E também existem as cidades pequenas. Então, as paisagens urbanas, elas são diferentes porque em uma certa localidade, aquelas cidades pequenas e em outras localidades nós temos as metrópoles, que são aquelas cidades grandes. Em relação à forma, as paisagens, elas podem ser bem variadas. Olha o exemplo aí no nosso slide. Aí são fotos de 4 tipos de paisagens urbanas. Vocês podem verificar que elas são bem variadas umas das outras. A primeira lá, ela tem várias casas, várias ruas, né? Aí você pode encontrar pequenos, muito mesmo escasso, aquela vegetação, pouquíssimas vegetações. Já lá na figura ao lado, você pode verificar bastante verde, ou seja, ali naquela imagem há muita vegetação. E no C, a não ser que você pode verificar, tanto tem paisagem, tanto tem a vegetação, como também existe ali alguns rios, alguns lagos. E na D, já você pode verificar a existência de vários comércios, de vários prédios. Então, como você pode analisar através da figura em relação à forma, essas paisagens elas são bem variadas, bem diversificadas de uma localidade para outra. Nas cidades, existem locais de moradias que variam de preço, ou seja,
Alguns são mais caros e outros mais baratos. Aí, gente, na figura da imagem que a tia trouxe para vocês, a tia Alessandra trouxe para vocês, vocês podem ver que esse local aí é muito luxuoso. Então, já que ele é um local muito luxuoso, também ele é muito caro, tá certo? E existem locais que possuem menos luxo, não é tão luxuoso assim, que ele é bem mais barato. Há também, gente, uma possibilidade de encontrar na mesma cidade prédios de apartamentos num bairro rico e um cortiço num bairro pobre. Então, numa mesma cidade, digamos, é a cidade de Fortaleza. Nós podemos encontrar na cidade de Fortaleza, tá certo? Prédios de apartamentos num bairro rico e um cortiço num bairro pobre. E muitas vezes eles ficam bem próximos dos outros, tá certo? Então, como vocês podem verificar aí nessa imagem, né, nessa figura ao lado, você pode observar lá no final aquele morro ali, gente, ali são casas, certo? São cortiços, pessoas moram ali naquele morro. Você olhando de longe, você só dá para verificar um pequeno elevação, né? Como se fosse um morro. Mas nesse morro existem residências que as pessoas moram. E logo abaixo você pode observar vários prédios luxuosos. E aí você pode analisar e observar a diferença, né, de uma mesma localidade entre aquelas pessoas, né, do bairro rico e daquele cortiço naquele bairro pobre. Olha a diferença entre um e outro, como é bastante acentuada essa diferença. Há também as paisagens urbanas com indústrias. Existem localidades, pessoais, que principalmente nós podemos verificar a existência de várias indústrias nessa localidade. Ali, no caso aqui do Ceará, nós temos ali o Pecém, né? Que se você analisar, você observar, quem passa por ali na estrada, né, pode analisar a existência de várias indústrias. Existem ainda nas paisagens urbanas as cidades históricas. Muitas das construções dessas cidades, elas foram feitas em outras épocas. Então, são cidades que elas existem desde o período colonial. São cidades que foram construídas desde o início da nossa colonização aqui do nosso Brasil. Agora vamos conhecer um pouquinho das nossas diferentes paisagens rurais. Já as paisagens rurais, elas são diferentes por causa do tamanho, do espaço ou do modo como ele é utilizado. Nos espaços rurais, é possível encontrarmos propriedades rurais com tamanhos diferentes. Então, se você pode observar também numa zona rural, você encontra propriedades, né, de tamanhos variados, algumas propriedades maiores e outras propriedades bem menores. As pequenas propriedades rurais são chamadas de sítios ou chácaras. Então, quando você observar aquela pequena propriedade, ali aquela pequena propriedade é conhecida como sítio. Muitas vezes as pessoas, elas se deslocam, eu vou ali para o sítio, aí dizem o nome do sítio. Então, você já começa a analisar e você já percebe que ali é uma propriedade rural mais pequena, uma propriedade rural menor do que as outras.
Agora, se ela é uma grande propriedade, se ela ocupa um espaço maior, ela já é chamada de fazenda. Então, as fazendas são aquelas grandes propriedades, aquelas propriedades do espaço rural que ocupam uma área maior, tá certo? Então, relembrando, as grandes propriedades são chamadas de fazendas. Já as pequenas propriedades, elas são chamadas de sítios ou chácaras. Em relação ao modo como o espaço é utilizado, existem espaços com pequenas plantações de vários tipos de culturas. Então, vocês podem observar aí na nossa imagem vários tipos de culturas sendo utilizadas aí nessas plantações. Não é uma mesma plantação nesse espaço. São utilizados aí nessa figura várias plantações. Há também espaços com grandes plantações de um mesmo tipo de produção. Enquanto no nosso slide anterior, na nossa figura anterior, nós podemos observar que ali existiam várias plantações diferentes, né, naquela localidade, nós podemos observar nessa nossa imagem atual, é um mesmo tipo de produção, é o mesmo tipo de plantação, são grandes plantações, mas de uma mesma espécie também. Dependendo dos aspectos naturais, existem ainda diferença entre as grandes plantações. Observem aí essas plantações, como é bonito, né, gente? Uma plantação aí, as pessoas fazendo, colhendo, né, essas verduras, né? Muito bonito essas plantações quando são realizadas aí em grandes localidades. Agora, amores, nós vamos praticar. Praticar o que nós aprendemos hoje, lá na nossa atividade no livro, da página 18 até a página 21. E a tia Alessandra vai te orientar como você irá realizar essa atividade. Vamos lá? Então, vamos. Na primeira questão, você vai encontrar as palavras no diagrama e vai completar as frases corretamente. Então, você pode observar que você tem aí o item A e B, que existem essas frases, e no meio das frases existem lacunas. Essas lacunas serão preenchidas com as palavras que vocês podem encontrar no diagrama. Então, vocês vão observar as palavras que tem no diagrama. E depois que vocês encontrarem essas palavras, vocês irão escrever essas palavras nos locais certos, no item A e também no item B. Na segunda questão, você irá observar as duas imagens abaixo e logo depois escrever quais são, em sua opinião, os elementos que mais caracterizam e diferenciam a paisagem urbana da paisagem rural. Vocês podem observar que nós temos duas paisagens, uma paisagem rural e a outra paisagem urbana. Vocês devem observar cada um dos elementos existentes nessas duas paisagens e você irá escrever, na sua opinião, quais desses elementos que mais diferenciam essas duas paisagens. Aí você vai escrever aí o nome desses elementos aí na segunda questão. Na terceira questão, escreva o nome das paisagens urbanas apresentadas. Então, eu tenho várias paisagens urbanas. Aí, na terceira questão, você irá identificar qual é essa paisagem, o nome dessa paisagem, e vai escrever logo abaixo no retângulo o nome de cada uma. Tá ok? Então, vamos agora para a página 20. Na página 20 diz o seguinte: localize
na imagem a seguir, as paisagens industrial e histórica. Então, o que é que você irá fazer? Primeiro, você vai identificar nessa imagem quais são as paisagens industriais e as paisagens históricas. Identificou? Ok. Aí você irá circular e você irá escrever. Essa daqui, tia Alessandra, eu já sei que é uma paisagem industrial. Então, você circula e escreve o nome lá, industrial. Tia Alessandra, eu já localizei a paisagem histórica. Da mesma forma, você irá circular e vai escrever o nome histórica, aonde você identificou essa paisagem. Agora, nós vamos para a página 21. Na página 21, diz o seguinte, na quinta questão: compare as paisagens a seguir e escreva qual é a mais antiga e quais foram os elementos que levaram você a essa conclusão. Bom, pessoal, você pode analisar aí na quinta questão que nós temos duas imagens. Aí você irá observar atentamente essas duas imagens e vai dizer qual dessas imagens, se é a número 1 ou a número 2, que é a mais antiga. Ah, tia Alessandra, eu sei qual é a mais antiga, é essa daqui. Aí você coloca, é a imagem número, aí escreve. Mas aí você vai me explicar e você vai escrever aí no seu livro quais foram os elementos que levaram você a essa conclusão. Como você chegou à conclusão que era aquela imagem a mais antiga? Ah, tia Alessandra, por conta disso, aí você irá escrever quais foram esses elementos que você, né, que levou você a chegar a essa conclusão. Lá na sexta questão, você vai observar as diferentes propriedades rurais a seguir e vai classificar cada uma delas de acordo com o tamanho. Amores, vocês têm duas paisagens aí na sexta questão. Essas duas paisagens, elas se referem a paisagens propriedades rurais. Aí você, observando o tamanho de cada uma delas, aí você vai escrever se ela é sítio, se ela é uma chácara ou se ela é uma fazenda. Ah, tia Alessandra, então eu vou relembrar aquilo que a senhora já explicou no slide em relação ao tamanho da forma das propriedades rurais. Exatamente. A tia Alessandra explicou. Olha, gente, se a propriedade ela for pequena, ela é chamada, aí eu falei lá, né? Olha a dica. E também se a propriedade rural ela for maior, ela recebe outro nome. E aí, você que estava ali atento à orientação da tia Alessandra, com certeza já sabe resolver essas questões aí do seu livro de geografia. Amores, essa foi a nossa aula de geografia de hoje, relacionada às nossas diferentes paisagens, tanto as paisagens urbanas quanto as paisagens rurais. Deus abençoe a cada um. Fiquem com Deus. Um beijão e um abraço da tia Alessandra e até a nossa próxima videoaula. Tchau, meus amores!